Olá, boa noite a todos. Meu nome é Roberta. Hoje a gente vai começar uma sequência de lives que a gente vai ter, que é um encontro com o CIDVET. Eu sou médica veterinária, estou falando aqui em nome do CIDVET. Comigo nós teremos hoje mais 3 veterinários, o Adolfo Sasaki, que é vice-presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários, Fabiano Ponce, que é do Hospital Veterinário Pompeia, e a Mônica Amaral, que é da Clínica Progênie. Bom, eu vou tentar negociar aqui com eles todas as questões. A gente pode ter respostas, né, de perguntas e respostas diretamente. E o nosso intuito hoje é discutir que ações que estão sendo tomadas para que a gente possa mitigar esses problemas do Covid. Então, boa noite, Adolfo. Eu queria que você fosse o primeiro a conversar um pouquinho. O que você começou a fazer lá na sua clínica em relação aos problemas que a gente tem, né, ao medo que a gente pode ter do tutor, ou mesmo dos teus colaboradores, né, de acabarem sendo infectados por essa doença que tem nos atormentado todo esse tempo? Olá, boa noite a todos. Só para informar alguns colegas que estão aqui passando mensagem, eles entram pelo Facebook, correto? E no Facebook vai ter essa tela, correto, Roberta? Então, oi. Oi, você pode ir falando que o pessoal está te vendo diretamente na página do Sindivet. Tá, porque até o Pasqualinho está me ligando aqui. Então, bom, na VetSan, né, nós estamos aí desde o começo muito preocupados, a equipe toda vem se preocupando. O que nós realizamos nesse período? Nós realizamos, primeiramente, uma redução de contingente, ou seja, menos pessoas presentes, né, na clínica, então, somente com horário marcado, somente poucas pessoas por vez, né? E mesmo para as pessoas que trabalham lá dentro, né? Essas pessoas que trabalham dentro, horários reduzidos, menos pessoas. Tivemos, infelizmente, que estar afastando algumas pessoas, né? Devido à idade, fatores de risco, né? Pensamos muito nos colaboradores, né? Além do fator de limpeza das mãos, uso de máscaras, todas as salas, recepção, toda hora sendo limpos, desinfetados através de álcool, desinfetantes, né? Para evitar o contágio. Isso foram algumas das nossas medidas. Além disso, nós fizemos o fator delivery, né? Então, clientes que iam até a clínica para buscar um remédio ou para fazer qualquer coisa que poderia ser feito de casa, nosso transporte e nossa equipe começou a fazer isso. Buscar os animais sem os proprietários, né? Fazer esse atendimento mais remotamente e com menos contato físico. Toda a nossa equipe, todas têm álcool gel, graças a algumas empresas também que nos ajudaram, né, como a Pets Life, como outras empresas como a Vert, que mandaram inclusive álcool gel para que nós pudéssemos mandar para os clientes, assim como para toda a equipe, né? Então a gente vem trabalhando dessa forma, não está fácil, né? Pois todo mundo está com medo, todo mundo não sabe exatamente o que é, o que está acontecendo, mas a gente está buscando, de uma certa forma, amenizar e também acalentar os nossos clientes, acalentar a nossa equipe, que fica estressada, nervosa, insegura, né? Muitas vezes tem familiares que estão em casa nervosos, a gente fica, eu mesmo, quando chego em casa, eu troco toda a roupa, já vou tomar banho, não tenho contato com ninguém. A partir disso que a gente começa a, a estar em contato com as outras pessoas, né, da nossa casa. Mas é um período de muita incerteza, né? Acredito que todos os nossos colegas aí que hoje estarão vão também estar colocando muitas informações nesse sentido. Obrigada, Adolfo. Hoje a gente tem que pensar na segurança também individual nossa, né? A gente sempre está preocupado com o paciente, nosso animal,
e a contaminação pode ocorrer num outro ambiente. Vamos ver um pouquinho o que fala o Fabiano? Primeiro, boa noite, Roberta, obrigado pelo convite. Espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem. Boa noite, Adolfo e Mônica, boa noite a todos. Eu falo aqui de São Paulo capital. A gente tem que entender, talvez, o Brasil como um continente. Não é exagero, não só pelas dimensões territoriais, mas porque o momento da pandemia difere de região para região, né? De cidade para estado, de cidade para cidade. E no meu caso aqui em São Paulo, de bairro para bairro. A gente tem também um hospital em Porto Alegre, e o momento da quarentena é diferente, né? São Paulo foi o primeiro a entrar, e por motivos vários, talvez seja o último a sair. E muito do que o Adolfo falou, a totalidade do que o Adolfo falou, eu corroboro. A gente passa por essa mesma insegurança, a gente partilha das mesmas preocupações. A gente percebe que em Porto Alegre já está havendo uma reabertura da economia, a quarentena já está em processo de flexibilização, e isso impacta bastante na confiança dos tutores e do time, né, dos colaboradores. Eu acho que a insegurança que nós temos é também com a doença, é principalmente com a doença, mas também, sobretudo, os colaboradores têm a preocupação de perder o emprego, né? A gente aqui e no Sul, à semelhança do Adolfo, a gente diminuiu um pouco o horário dos nossos colaboradores e, portanto, a remuneração. Infelizmente, a gente teve que promover alguns pouquíssimos desligamentos. Então, uma das funções de nós líderes nesse momento é acalmar o time no sentido de proteção à doença, e aqui a gente também usa os EPIs, a gente faz rodízio de sala, finalizado o atendimento, a gente tem uma desinfecção com álcool gel nas salas. A gente tem também a possibilidade de fazer domicílio, que é algo que a gente tecnicamente não prefere, mas é uma condição de força maior, então a gente disponibiliza atendimento em domicílio. Hora marcada, aqui é um São Paulo, principalmente no Sul menos, é um ambiente predominantemente hospitalar, então marcar hora às vezes não dá, raramente é possível. De qualquer forma, a gente restringe a aglomeração no sentido de que é apenas um tutor por visita, não mais do que um, e na consulta também, só pode entrar um, além de efetuar o rodízio das salas. A gente faz também uma espécie de drive-thru, sobretudo para as vacinas, para aquele tutor, sobretudo os de grupo de risco, né? A gente evita que ele desça do carro, e aí a gente faz uma anamnese evidente que não ideal, um exame clínico menos ideal ainda, mas para um cachorro rígido, para a medicina preventiva, a gente faz também um esquema de drive-thru, que evidentemente é só por conta da pandemia, isso não será postergado ao final dela. E não muito a acrescentar, além do que o Adolfo falou, mas talvez, não sei se teremos tempo para discutir isso. Lá fora, Estados Unidos e Europa, ainda há também, a semelhança de nós brasileiros, um preconceito com telemedicina, que eles não usam esse termo, eles usam de virtual care. Telemedicina seria um conceito um pouco mais amplo. Eu sou um cara analógico, né? Com 48 anos, essa parte digital às vezes me incomoda um pouquinho. Não acredito que a gente consiga, de uma maneira virtual, oferecer a mesma qualidade de atendimento do físico. Mas as inovações existem e a gente tem que, eventualmente, se adaptar a elas. E lá fora já existe um movimento bastante grande sobre o que é virtual care. Eu acompanho uma associação de virtual care americana, e é algo que vem para ficar em definitivo, né? Aqui no Brasil, na medicina humana, já se pratica isso. É um legado que os tempos de Covid acelerará para nós aqui no Brasil. Fabiano, mas em relação, por exemplo, higienização, vocês ampliaram muito mais? Como é que ficou isso, né? Porque você tem um hospital, tem uma rotação grande ali de pessoas, tem um número grande de pessoas, salas. Intensificou? Tem uma preocupação do cliente? Tem. Essa pergunta é bastante importante, porque a gente tem também aqui estagiários, né? A gente tem, ao longo do ano, 250 estagiários.
25 por mês. E esses caras são caras de final de graduação, com toda a insegurança que acho que a gente já teve também, né, de todo quintonista. A gente decidiu internamente não cancelar os estagiários para não prejudicá-los na vida acadêmica, mas reduzimos os horários. Então, a gente tem álcool gel em todos os ambientes, recepção, banheiro, salas, internação, centro cirúrgico, onde você imaginar. A gente não, de qualquer ponto que você tiver do hospital, você não está a mais do que 2 metros de uma fonte de álcool gel aqui. Isso serve para a limpeza do time, de todas as áreas e departamentos, claro, e para a higienização dos tutores. E a gente estabeleceu um rodízio de salas, de maneira que você é atendido na sala 1, o seguinte na 2, o seguinte na 3, e assim sucessivamente, até voltar para 1. E nesse lapso de tempo, nesse gap, essa sala que foi utilizada, ela é desinfetada com álcool gel, principalmente em maçaneta, mesa, gaveta, trinco, onde a gente mais põe a mão. E é evidente que o uso obrigatório de todos o uso de máscara. Todo time, tutor, etc. E, mais uma vez, a restrição de tutores, no máximo 1 na internação, no máximo 1 na sala de consulta, e uma aglomeração muito menor de estagiários, porque a gente reduziu o horário deles. Um sacrifício. O pessoal que está para o estágio obrigatório deve estar difícil, né? Porque complicado, né? Muita gente reduziu. Obrigada, Fabiana. Eu vou chamar a Mônica para conversar aqui um pouquinho com a gente. Hein, Mônica? Como é que lá na tua clínica, como é que as coisas estão acontecendo agora, né? Então, os meus colegas, eles já mencionaram as medidas, basicamente o que estamos fazendo lá na Progene, né, intensificando a desinfecção dos ambientes, restringindo a entrada de tutores para somente um tutor por consulta, intercalando as consultas. Nós já atendíamos com procedimentos agendados, mas estamos enfatizando isso para o cliente, só atendimentos com hora marcada. Nós colocamos algumas cadeiras na área externa da clínica para evitar aglomeração na recepção interna, redução do horário de atendimento, consequentemente uma redução também em alguns honorários, mas foi preciso. Porém, eu não precisei me desligar de nenhum colaborador, isso foi uma coisa boa, por enquanto. Os estágios, eu não tinha nenhum estagiário curricular no momento, então os estagiários voluntários a gente teve que dispensar. E aquela coisa, uso obrigatório de máscara, álcool gel em todas as áreas da clínica, basicamente o que já foi mencionado pelos colegas. Que bom. Mônica, vou aproveitar e a outra pergunta que eu ia fazer, você já vai respondendo, já que você já está aí no púlpito, praticamente. Foi feita alguma comunicação, por exemplo, com os clientes? Enviou alguma coisa, um material, pediu para que tomasse cuidado? Porque tem algumas pessoas que não acreditam muito, não levam tão a sério, que podem até, né, dizer, não vou fazer, ou qualquer coisa assim. Vocês fizeram alguma comunicação, né? Já que nós somos profissionais da saúde, temos essa obrigação até de conseguir transmitir muito mais a seriedade que a gente deve tratar? Sim, desde o início, né, a gente fez bastante comunicação nas mídias sociais. Na entrada da clínica já tem papel impresso com toda a orientação. No início, algumas pessoas tinham um pouco de resistência, tá? Mas depois eu tive uma boa adesão dos meus clientes, são bem conscientes em relação às medidas tomadas. Mas essa comunicação é contínua. Toda semana a gente tenta colocar algum post em redes sociais, explicando das medidas preventivas, né? Por enquanto eu continuo com horários restritos, eu não retomei ao normal, provavelmente vou ficar mais um tempo. Então a comunicação é contínua. A comunicação é tudo, né? Obrigada, Mônica. Vamos ver o que o Fabiano tem para falar para a gente, né, Fabiano? Vocês fizeram alguma comunicação? Vocês têm um monte de clientes em São Paulo, que começou com um epicentro. Como é que foi esse tratamento, essa comunicação com o teu cliente lá, com os tutores? Como que aconteceu essa conversa?
Roberta, pelo fato de ser hospital e ser 24 horas, portanto, a dúvida dos clientes em relação ao horário de funcionamento, na verdade, a gente não teve tanto. As dúvidas são principalmente em relação a exames complementares e afins. E a comunicação, como a gente tem uma carteira um pouco grande de clientes, a gente, infelizmente, não consegue comunicá-los individualmente e oferecer o acolhimento que eles merecem, pela quantidade de clientes que a gente tem. A gente comunicou individualmente todos aqueles que estavam em tratamento ou que tinham vacinas programadas para os próximos 2 meses. Nesse filtro, a gente conseguiu comunicar individualmente a todos, principalmente por WhatsApp e e-mail. O paulistano não se sente muito confortável em receber ligação, ele se sente invadido na sua privacidade, ligação de telefone. Então, esse meio digital é um meio considerado mais elegante. No Sul é diferente, veja só, a gente está no mesmo país, mas existem customizações de cultura. No Sul, a gente ligou direto, no Sul, em Porto Alegre, eles preferem receber uma ligação do que o meio digital. Isso é bastante claro. Existem pesquisas que mostram que não é só no meio PET, é cultural, é uma diferença cultural do paulistano e do gaúcho. Então, nossa, que interessante. Para a gente também, isso é um baita aprendizado. E, então, mas também no Sul a gente tem uma carteira um pouco grande que impossibilita essa comunicação individual. Obrigada, Fabiano. Vou chamar o Adolfo. Adolfo, conte-me como é que as coisas estão acontecendo em relação à comunicação. Vocês fizeram alguma ação prévia, alguma coisa? Então, aqui na Vetsan a gente faz muito trabalho no fator de mídia social. Então, Facebook, Instagram, a gente vem colocando bastante informação, vários posts também, assim como a gente tem ligado para os clientes também, na ideia de lembrá-los da necessidade de quando vierem à clínica, tá tomando todo esse cuidado com higienização, assim como estar marcando as consultas, né? E aqui a gente também fez um negócio diferente, que pela Ancrivepa a gente está abrindo para todos os médicos veterinários, donos de clínica, enfim, que também não só pensar no nosso cliente, no nosso paciente, assim como também pensar no próximo. A gente vem fazendo um trabalho agora, junto com a Pupfy, na ideia da solidariedade, né? Então, a gente vem, através deles, fazendo coletas de máscaras para a sociedade, para serem doados para pessoas carentes. Então, a gente vem fazendo um trabalho social também, né? Não somente essa parte médica, que é nosso dever, mas também a gente sente essa necessidade de fazer isso, né? E então, a gente vem comunicando frequentemente com os clientes sobre novidades, assim como um ponto importante, fake news, né? No começo tinha muita fake news, inclusive a gente fez alguns lives, a gente fez algumas postagens sobre as verdades sobre o coronavírus, que muitos falavam, vou utilizar vacina, veterinária, enfim, absurdos, né? Realmente crimes que estavam acontecendo, infelizmente, utilizando-se de informações da nossa medicina veterinária. Então a gente vem batendo, e bateu muito também na televisão, o fator do quê? Né? De consultar um médico veterinário, né, realmente habilitado para falar sobre a casuística, sobre o problema. Não, muito importante. Eu acho que o nosso papel também é isso, né? E o coronavírus, ele vem de animal, né? Veio de um animal, não se sabe exatamente qual. Então, no fim, a gente tem um papel até dobrado em relação a tentar explicar. Você chegou a transferir a questão de cirurgia, ou teve que fazer alguma obra, alguma adaptação para melhorar esse atendimento, diferenciação desse atendimento agora por conta do Covid? Sim, a estrutura ali dentro da clínica, a gente, assim como outros locais, a gente fez um afastamento, a gente fez linhas eliminatórias para justamente as pessoas não ultrapassarem. A gente retirou toda a parte de produtos que pudessem ser fomites para a contaminação. Né? Exemplo, a gente tinha alguns panfletos, a gente tinha alguns objetos, a gente retirou tudo, justamente para ser mais fácil de limpeza da área, assim como para ficar mais limpo, claro, amplo, né? Colocamos também cadeiras em outros locais para que as pessoas não fiquem aglomeradas juntas, né? Mesmo que às vezes venha emergência, por exemplo,
vem 2, 3 emergências ao mesmo tempo, a gente teve que realmente fazer algumas tratativas diferentes em algumas circunstâncias. Claro, as pessoas estão indo menos, né? Acredito que, né, o Fabiano, assim como a Mônica, deve ter percebido. As pessoas Eu ia perguntar do faturamento, diminuiu? Teve um impacto Sim, também? com certeza, teve, né? Isso é a realidade para todos. Nós não tivemos que fechar, mas o impacto aconteceu e acontece. Ainda não estamos normais, né? Pelo menos na minha visão, na minha clínica, onde a gente observa que não está normal e a gente sabe que não vai estar normal por um tempo, né? Então a gente está realmente, por exemplo, insumos. A gente estava conversando esses dias entre colegas que os insumos, algumas medicações subiram mais de 1000%, né? Então, como é que o internamento a gente consegue fazer da mesma forma? A gente está absorvendo. E essa absorção desses custos, uma hora não vai ser possível mais, né? Mas a gente não pode baixar a qualidade. Então, a gente tem que absorver de uma forma para que a gente consiga respirar, mas a gente não sabe até quando. Obrigada. Esse é o problema, né? Tá apertando para todo mundo. Obrigada, Adolfo. Chamar o Fabiano agora, para ver se eu não estou errando a ordem. Fabiano, e aí? Vocês tiveram que fazer alguma modificação física, algum investimento? E também o quanto está impactando dentro da empresa a questão do coronavírus? Roberto, os investimentos que a gente fez foram bastante semelhantes aos do Adolfo. A gente, sobretudo, delimitar o espaço de cada um, para que não tenha uma aproximação inferior a 1,5 m, isso em todo o fluxograma de atendimento nosso. Em relação à receita, sim, caiu para todo mundo. Existem pesquisas brasileiras, europeias e americanas, e a queda é bastante semelhante em todos os países, de todas as culturas, em todos os estratos sociais, e de uma maneira um pouco flat. E a gente aqui, se a gente pensar no intramuros, o setor mais resiliente, o que demorou mais para cair, foi o setor de medicina curativa. Chamemos medicina curativa, cirurgias não eletivas e internação. Neste cenário, a queda foi menor. Quando a gente fala de medicina preventiva e tratamento de doenças crônicas, a queda foi mais acentuada. E é importante. E em relação, como foi citado, por exemplo, o Adolfo citou as questões das fake news. Vocês tiveram demanda? Porque teve gente me perguntando no inbox, né, se valia a pena comprar a vacina, me mandando assim, carteirinha da vacinação do cachorro e me mostrando que era coronavírus, e eu não faço clínica. E vocês, teve essa demanda também? Tivemos. A gente aqui, isso é curioso, né? Porque, às vezes, o excesso de informação nos traz desinformação. E, como bem citou o Adolfo, vem junto as fake news, e fica cada vez mais difícil a gente, como leigo, filtrar o que é fake news ou não. Em relação ao corona, a gente não é leigo, a gente tem a função social de orientar a população às fake news dentro da nossa área, e puxa vida, a gente atende aqui públicos, principalmente A e B, com algum poder aquisitivo e acesso à informação de qualidade, e mesmo eles, não raramente no começo, como a semelhança do Adolfo, vinham perguntar sobre a vacina de corona. E a gente explicava, evidentemente, que não tem relação nenhuma, que é um outro vírus, mas sim, isso acontece, e essas fake news, elas espalham um temor muito grande. Não foi tocado aqui ainda, mas a gente ouve muito dos proprietários, dos tutores, nos questionando de nós passarmos Covid para os pets e vice-versa. E já tem estudos aí no mundo inteiro mostrando que essa relação não existe. Talvez o pet seja um fômite, mas com uma carga viral muito pequena. De qualquer forma, a gente orienta a se sair com o cachorro à rua, que limpe as patas e passe um produto no pelo, muito mais por excesso de zelo. Existem relatos aqui e acolá acerca de felinos, né, 6 ou 7 relatos no mundo, gatos e felinos selvagens, mas nada que conclua que eles desenvolvam a doença, e muito menos que eles possam passar para a gente e vice-versa. Mas as pessoas têm, e esse temor a gente tem que parar desde já, para que a gente não comece a ver animais abandonados na rua.
Na verdade, eu li um artigo que saiu essa semana, eu acho, ao contrário, né, mostrando que esse convívio pode ser um dos fatores que tenham pessoas que tenham muito mais resistência, né, uma imunidade, que seria uma imunidade cruzada. E eu li um artigo falando de cães, que foram estudados vários coronavírus de cães, e que por ser contactante, por mais que a gente não desenvolva doença, mas acaba tendo contato com o micro-organismo, acaba desenvolvendo uma imunidade. E tinha coronavírus de cães que tinha, assim, 60% de similaridade com o código genético do coronavírus do Covid-19. Então, acho que não, acho que os animais, na verdade, estão sendo uma vacina para quem tem, né? Daqui a pouco a gente pode descobrir mais isso. Então, a gente tem que mostrar que vale mais a pena ter o animal, que nos dá até saúde, né? Obrigada, Fabiana. Vou chamar a Mônica. Mônica, me conte, você teve que fazer alguma mudança? Teve impacto? Eu vi que você falou que diminuiu o teu horário, então isso deve ter impactado no bolso, né? E se você teve que fazer alguma mudança física, alguma alteração, o que você teve que fazer ali para continuar o atendimento? Pois principalmente no início da pandemia, nós tivemos uma diminuição drástica no movimento, assim, assustadora. Depois foi melhorando, aos poucos, claro que não chega à normalidade, como eles mencionaram. De mudanças físicas, basicamente ampliar a recepção para a área externa da clínica, né, e tentar manter a distância social, né, isso é uma coisa que a gente tenta ajudar, mas às vezes as pessoas tentam se aglomerar, é complicado, tem que estar sempre alguém na recepção orientando o público. E alguns serviços, como por exemplo, de banho e tosa, ficou suspenso por muito tempo, tá? Eu não acredito que não seja um serviço essencial. Então, principalmente naquele início da quarentena, a gente suspendeu por algumas semanas, quase um mês, o serviço de estética. Mas ampliou depois desse período? Aqui no Curitiba está muito diferente do que está São Paulo, que é o Fabiano ali. A gente, de certa forma, a pandemia ela atingiu, mas muito pouco, né? Proporcionalmente, a gente tem um número de leitos. Então, isso dá um certo conforto para a população, né, de sair. Eu vejo aqui no meu prédio muito serviço de banho e tosa delivery, que eu vi que aumentou bastante entrada e saída disso. Aumentou para você também, depois desse período inicial do susto? Sim, agora praticamente já. Basicamente voltou ao normal, né? Assim, a procura por estética. Só que a gente está tentando limitar um pouco a agenda, porque o banho e tosa é uma das causas de aglomeração e recepção de pessoas levando cachorro, indo buscar cachorro. Então, a gente tentar diminuir a agenda, atender um número menor de animais para esse serviço, esse tipo de serviço. Obrigada. Adolfo. Sim. Conte-me, o que você acha que agora que a gente vai ter, nós vamos sair uma hora dessa pandemia, né? Eu, às vezes, me sinto nessa apocalipse zumbi, que não sai nunca, não acaba nunca, mas vai ter um momento que essas coisas vão voltar. O que você acha que vai ser o comportamento desses criadores em relação a esse novo cenário? A gente vai ter uma maior preocupação, talvez a gente tenha um pouquinho mais de conscientização com higiene, essa é a minha esperança, na verdade, né? O que você acha que vai ser em relação ao trato também com os animais, ao cuidado com a saúde desses animais? Então, eu acho assim, que infelizmente vai perdurar por um longo período ainda. Minha concepção é essa. E assim, com certeza, esses cuidados vão progredir e vão persistir, né? O fator da limpeza, do uso do álcool, principalmente do uso da máscara, né? Eu sou de origem japonesa. E no Japão, as pessoas já usam máscara há muito tempo, né? Para sair à rua, para ir em aglomerações, eles sempre estão usando máscara. Até eram muitas vezes, nossa, por que eles estão usando máscara, tudo? Mas já era um sinal disso, né? Para evitar, para não passar, caso estivesse doente, para outras pessoas. Então, eu acredito, claro, dentro da educação, da instrução das pessoas, isso vai tender a acontecer, né? Lavar as mãos com maior frequência, mas é claro, a gente sabe que muitas pessoas vão relaxando, né? Não peguei, ninguém pegou, esqueci. Isso que é um problema, né? Eu acho que atualmente a gente
não pode deixar de ter o cuidado de continuar se cuidando e cuidar da sua família e dos seus próximos, mas isso daí não pode deixar de acontecer, porque eu acredito que vão começar a aparecer outras epidemias, endemias, né? Pandemias, que a gente tem que tomar cuidado. Eu só queria falar uma coisa também, Roberta, que é uma coisa que eu não posso deixar de esquecer de falar. Não sei, né, se o Fabiano, se a Mônica tiveram a mesma impressão, mas a casuística mudou um pouco nesse período, porque as pessoas estão mais em casa. E os animais, aqueles que não são acostumados ou não é tão frequente a presença do ser humano em casa, sentiram. Eu tive alguns casos de gatos que pularam do apartamento, né? Essa era uma pergunta que eu ia fazer posterior, se houve mudança, se houve mudança no tipo de atendimento, mas você já está respondendo, tudo bem. Aí, se houve mudança nesse tipo de atendimento, que eu acho que a próxima eu já voltava também para as outras perguntas. Se houve esse tipo de mudança, se as pessoas estão percebendo mais qualquer enfermidade, não deixava chegar do tamanho de uma laranja por um tumor que tinha uma formação, aquele negócio, não, eu só vi hoje, tinha um negócio desse pendurado, que é o que a gente sabe que acontece, né? Se as pessoas estão percebendo mais, mas eu não pensei que teria suicídios, né? Por conta do tutor chato, qualquer coisa assim, né? Tipo, pareceram acidentes, mas assim, com certeza os gatos, pela quantidade de pessoas, o tempo maior exposto ao ser humano, assim, acabou muitas vezes fazendo com que esse gato ficasse estressado. O cão também. A gente tem animais aí que estão vindo com dermatites, alterações comportamentais, justamente devido ao excesso de contato com o ser humano, acredito eu, né? Porque no dia a dia as pessoas têm algumas horas com os pets, né? Grande parte. Mas mas eu fico o dia inteiro em casa com o meu cachorro. Tudo bem, mas a sua filha, o seu marido não fica todo esse tempo. Então, essa mudança, acredito que aconteceu. A gente teve casos também de muitos animais com corpo estranho. Então, a gente tive animais aqui que engoliram rolha de vinho, né? Tive animais que comeram aquela esponja de lavar louça. Tivemos animais que comeram pano de prato, pano de chão, enfim, brinquedos, né? Justamente por esse estresse, por tudo que está acontecendo em casa, né? Então, houve essa mudança. E outra coisa também que a doutora Mônica falou, que é importante, que é o fator, no começo a gente tinha esse receio das pessoas, puxa, meu cachorro, meu gato transmitem, vou largá-los, vou abrir a porta, né? Mas agora realmente as pessoas estão mais atentas, observando mais os animais, vendo, opa, ele está com tártaro, vou levar para fazer um procedimento odontológico mais para frente, como é que faz? A gente está recebendo muita ligação. Olha, como é que faz para castrar? Como é que faz para fazer a limpeza dos dentes? Ah, eu tô com isso, com aquilo. O que você pode me orientar? Quando isso acabar, eu acho que eu vou fazer. Eles estão percebendo maiores enfermidades ou maiores número de sinais clínicos nos animais e, consequentemente, esperamos que no futuro eles façam realmente essas prevenções e procedimentos que são importantes. O Pasqualin perguntou assim se essa diminuição que teve de clientes, né, ou de atendimento, é pela mudança do poder aquisitivo das pessoas ou o receio de sair, ou se está tendo negociação de preço? No meu ver, no começo, eu acho que era um pouco pelo medo de sair de casa. Ainda não era um fator financeiro. Agora, depois de 2 meses, quase 3, eu acho que já começa a pesar, sim. Começa já a incerteza por quanto tempo vai durar e se as economias vão durar há tanto tempo. Nós brasileiros temos o costume de não poupar muito, né? Vivermos o dia a dia. Então, o que acontece? Com certeza, as pessoas estão pensando, talvez, em parcelar mais, em guardar um pouco que resta para uma emergência, né? Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas estão, hoje em dia, pensando mais em como gastar melhor ou como eu não tenho. Eu vou gastar simplesmente ou somente no que realmente me importa ou em emergências, né? Eu acho que é dessa forma que as pessoas estão pensando.
pelo menos os nossos clientes que a gente pergunta ou questiona ou entende, né? Tá? Mas é claro, emergência, hospital, né? Tudo isso as pessoas que precisam, né? Quando tem condições, fazem, porque é de suma importância para a vida do seu pet, do seu cachorrinho e gatinho. Exatamente. Obrigada. Agora eu vou chamar o Fabiano para conversar um pouquinho com a gente. E eu já tenho várias perguntas para responder ali, como a Adolfo respondeu. Uma, se você acha que vai ter uma mudança de comportamento por parte dos tutores, né, em relação, as pessoas vão ver diferente, ou vão chegar diferente na clínica, até cuidar melhor dos animais, né, para até medo de alguma zoonose, alguma coisa assim. Também se houve mudança no tipo de atendimento, como ele citou, que ele antecipou um pouquinho, Adolfo, estava lendo pensamentos aí. Se houve mudança em relação ao tipo de atendimento, né? De casuística, de alguma coisa em relação a isso, que eu imaginava que o tutor estivesse mais próximo e vai identificar casos mais precocemente. E o Pasquali já perguntou se as pessoas estão deixando de ir, se o número de casos seria por conta de um menor poder aquisitivo, se estão barganhando um pouco mais de preço, alguma coisa assim. Roberta, então, primeiro, de trás para frente, né, a pergunta do Pasqualin primeiro, a gente, muito semelhante ao que o Adolfo comentou, sim, a redução da clientela é nítida, um pouco a gente já comentou que a parte de emergência, essa redução não foi tão grande. Eu acredito que no primeiro momento não é por diminuição do poder aquisitivo, mas mais pelo temor da insegurança do que vem a seguir, né? Que a gente ninguém sabe como vai ser esse mundo aí pós-Covid. A gente tem levantamentos aqui na nossa internação, aqui em São Paulo e no Sul, e aí isso não muda. A gente faz um levantamento dos pacientes que saíram, qual é a porcentagem dos que saíram de alta, qual a porcentagem dos que saíram porque o tutor preferiu tirar por motivos financeiros e porque o tutor preferiu tirar por motivos emocionais. Então, são basicamente 3 opções, além do óbito, obviamente. E a porcentagem dos que saíram da internação porque o tutor retirou por motivos financeiros, nesses últimos 45 dias, aumentou bastante, que cronologicamente coincide com o Covid, com a quarentena. Portanto, a gente consegue estabelecer uma relação bastante importante. Isso a gente percebe também na medicina de emergência. Qual foi a outra pergunta? Eu acho que eu comecei de trás para frente, já esqueci qual foi a primeira. Então, se você acredita que vai ter uma mudança das pessoas em relação a esse tratamento, de procurar mais, né, de ter mais cuidado até com a higiene, não só individual do animal, de ter algum problema, e outro, se você acha que a casuística alterou, né, o tipo de tratamento, se mudou, né, se está atendendo mais precocemente. Alterou, o Adolfo comentou algo que eu não tinha percebido, mas eu acho que faz sentido, e vou até fazer um trabalho retrospectivo aqui, de um aumento de número de cirurgia por ingestão de corpo estranho. Coincidentemente, aqui também a gente tem tido uma rotina um pouquinho maior desse tipo de cirurgia, não tinha pensado, aventado a possibilidade de uma relação com excesso de presença humana no ambiente do pet, e eu acho que faz sentido, e esse número aumentou aqui. Em relação à pergunta de comportamento do consumidor, talvez generalizando um pouquinho a sua pergunta, isso é um dos principais temas dentro deste mundo pós-Covid, quando a gente começa a falar um pouquinho também de macroeconomia, né? Fugindo um pouco do tema direto ao pet, eu fiz um curso de pós-MBA em Oxford faz 2 anos e eu fui convidado para ser o representante latino-americano de como seria o mundo pós-Covid. A gente faz reuniões cada semana, são 40 pessoas do mundo inteiro. E o grande temor que esses caras têm é que a população passe a ser mais poupadora. Temor no sentido da economia, né? Então, que é um pouco do que o Adolfo comentou, a gente tende a ser mais poupador e gastar menos, num primeiro momento porque a gente tem receio de perder o emprego, de perder remuneração,
e aí a gente passa a ter o tal do novo normal, que é uma expressão já bastante utilizada. Este novo normal pode nos afetar de uma maneira bastante longa. Muito rapidamente tem um negócio que chama pirâmide de Maslow, que o que a gente gasta primeiro? A gente gasta primeiro com comida. O que a gente gasta por último? Com ser sócio de um clube que dá para jogar golfe. Então, quando você está numa crise, você tira de cima para baixo. Você primeiro deixa de ser sócio do clube para jogar golfe. E o pet, mesmo sendo cada vez mais um membro da família, nesta pirâmide ele ainda está acima. Então, em grandes crises, um dos primeiros vitimados somos nós veterinários. É algo que a gente tem que talvez nos preparar, porque essa onda para a gente vai bater um pouco mais forte do que para outros mercados. A gente tem que pensar longo, né? Talvez seja um momento de replanejar um monte de coisa, né, Fabiano? Já que as coisas vão ser diferentes, dificilmente... Eu estava lendo hoje que na China, essa segunda onda, os sintomas são diferentes e o período da enfermidade é muito mais longo, né? Que seriam uns 14 dias que o pessoal fala, ele está muito maior e com outros sintomas. Então, a gente imagina que isso acaba sendo um temor e o bolso sempre. Então, serviços de banho e tosa, às vezes, um outro serviço, um outro atendimento, limpeza de tártaro, às vezes o tutor acaba deixando, né, de fazer. Obrigada, Fabiano. Vamos falar com a Mônica agora, Mônica. Me diga o que mudou ali, né? Você acha que vai ter mudança, né? Houve mudança de atendimento, e o Pasqualino quer saber se a mudança, a diminuição, você diminuiu o cargo horário, tem um impacto a ver com a questão de que financeiramente essas pessoas estão com mais dificuldades. Então, eu acho que no início foi mais medo mesmo da doença em si. Eu acho que nós vamos sentir a parte econômica mais para frente, nos próximos meses, na minha concepção. Agora, um fenômeno que tem acontecido, eu não sei em relação aos meus outros colegas, mas é um aumento no número de atendimento de filhotes recém-adquiridos, tá? Então, as pessoas hoje estão em casa, estão estressadas, estão sozinhas, e os pais estão em casa, as crianças não estão em escola, então está todo mundo querendo comprar ou adotar animais, tá? Isso é um pouco preocupante, porque um animal não é só para quarentena, um animal é até 15 anos na vida de uma pessoa. Então, aumentou muito na minha clínica o número de primeiras consultas daquele animalzinho recém-adquirido, tá? Então, isso eu acho que é uma das coisas que é consequência da pandemia. Tem um lado bom das pessoas estarem tendo mais animais, mas o problema é que depois se volta num ritmo igual, as crianças voltam para a escola, não querem mais o brinquedo. Esse é o ponto que a gente tem que pensar que pode ser muito negativo, porque o animal às vezes passa de 2 décadas, né? Então, esse é complicado. Adolfo, você subiu aqui? Subiu. Oi? Adolfo, eu queria que eu colocasse umas considerações. O que você acha importante da gente pontuar? Depois eu tentei fazer um resumo dos principais pontos, mas eu queria uma última palavra, a gente já está com quase 50 minutos, do que você acha que é importante agora, a pessoa que tem uma clínica, ou mesmo quem é o tutor, né? Quais são os cuidados que ele precisa ter, o que ele precisa pensar hoje, no momento de hoje, pensando que a gente vai passar por isso, mas vai passar para outro normal, como citou o Fabiano. Eu vou pegar o gancho da Mônica, na ideia do quê? Realmente, a gente vem observando pessoas adquirindo novos filhotes, assim como cães adultos, adotando, né? Que às vezes, meu filho está estressado, vou pegar um cão. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque, né, o cão não é um objeto, não é um livro, não é um videogame, ele é um ser vivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Então, eu tive uma ideia aqui, a gente vai estar fazendo uma campanha de conscientização no fator do quê? Né? O cão, ele precisa ter cuidados médicos veterinários de qualidade, ou seja, precisamos fazer vacinas de qualidade, precisamos levar frequentemente ao médico veterinário, né? Precisamos cuidar da prevenção de doenças, ou seja, exames corriqueiros, limpeza dos dentes, né? Então, vários fatores que as pessoas precisam saber e se atentar
que isso é importante. Não somente dar comida e dar carinho, né? Então, uma campanha que a gente pode lançar junto do Sindvet, Anclivepa, vamos bolar isso daí, tá? Então, já até anota aí, Roberto. Né? Outro fator, realmente, é o fator do cuidado. Nós precisamos continuar cuidando, né? Então, assim, nós temos que ter consciência que precisamos, da mesma forma, fazer como se fosse de um período normal, porque as necessidades de saúde existem da mesma forma. Não é porque a Covid está aí ou não. Então, precisamos estar, que daí volta um pouquinho nesse assunto, que é realmente tratar da melhor forma esse nosso paciente, esse cão e gato, né? Claro, podemos evitar alguns desperdícios, sim, né? Eu acho que a população tem que pensar, puxa, não vou trocar de carro, não vou fazer isso ou aquilo, porque eu preciso guardar, enfim, preciso, né, me preservar. Mas também precisamos lembrar que é uma máquina, é uma roda. Se nós guardarmos somente, como diz algumas pessoas, outras pessoas do meu bairro vão morrer de fome. Então a gente precisa ser comedido na maneira correta, mas a gente não pode se trancar e parar com a economia, né? Eu não quero entrar em parte política, mas é uma verdade que eu acho que a gente não pode simplesmente vou dar o mínimo possível para o meu animal, a ração a mais barata, a vacina deixa para depois, porque isso daí não é bem-estar, isso daí não é pensar nos animais. E também, volto, né? Eu gosto muito de falar nisso, mas o fator humanístico, o fator, até lembrando o nosso presidente do conselho, né? Holística, né? Ou seja, a gente tem que pensar em tudo, também na sociedade, nas pessoas, naqueles que estão embaixo da ponte, né? Fazer essa ação social que também é muito importante para nós médicos veterinários, para qualquer pessoa da sociedade. Minha visão é essa. A gente tem bastante desafio, tem bastante serviço, mas eu estou anotando aqui para passar depois, viu? Pode deixar. Fabiano, nos conte, o que você acha, que tem uma mensagem final para a gente poder falar para os nossos colegas que têm clínicas, alguns que não têm essas décadas que você tem já de experiência aí, né? E que possam aproveitar para que também não sofram, não sintam tanto esse impacto que tem, e mais ainda, que possam inovar em seus serviços para continuar dando atendimento, né, fazendo um papel realmente do médico veterinário. Olha, Roberta, antes de tudo eu queria agradecer a iniciativa de vocês, do Sindvet Paraná, por essa abertura e esse tema que é bastante importante, de veterinário para veterinário. Isso é bastante importante quando a gente pensa em conscientização de classe. Em relação ao meu recado final, eu queria dizer que, poxa, isso vai passar, de alguma maneira isso vai passar, nós vamos sobreviver, a humanidade vai sobreviver, as nossas clínicas vão sobreviver, a gente está vivendo um momento histórico em que todos estamos numa curva exponencial de aprendizado, mas a gente, passando por dificuldades, falando agora também como empresário, como dono de uma empresa, muitos de nós aqui somos, né, donos das nossas clínicas, e a gente tem certeza de que isso vai passar, e quando passar a gente certamente estará mais forte, porque nesses 2-3 meses nós nos vimos obrigados, falando como gestão, a enxugar e limpar tudo aquilo que não precisava ter como custo, e que quando a receita está boa, a gente não olha isso na lupa. Quando a receita cai, a gente começa a olhar os custos na lupa. Então, tenho certeza que todos nós enxugamos os custos operacionais, sobreviveremos, e quando o movimento voltar a melhorar, a gente vai sair disso daí muito mais forte. E acho que a veterinária no Brasil, ela não tem um respeito social que merece, se nós compararmos com outros países, mas eu acho que a veterinária sai diferente desse mundo Covid, no sentido de ter um discurso uno e de mostrar a importância do veterinário para a sociedade.
Muito bem lembrado. Né? Hoje a gente tem, você sabe que tem uma demanda grande na Europa, eu vejo a demanda que tem por veterinários, né? Até principalmente agora nesse tempo de Covid, o quanto eles estão buscando para fazer esse meio de caminho que tem com a saúde humana, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem esse papel, né? Ou até desfazem do papel. Obrigada, Fabiano. Eu vou chamar a Mônica. Mônica, nos diga o que você acha, o que você pode mandar também de mensagem para as pessoas que estão nas outras clínicas. A gente pode estar sendo assistido por a gente nem tem ideia de onde as pessoas estão, né? O que elas podem fazer, o que a gente poderia tratar e mandar de mensagem para continuar tendo um bom atendimento, a gente exercer um bom papel de médico veterinário e poder transpassar esse problema que a gente vivencia hoje. Bom, eu acho que antes de tudo nós temos que nos valorizar, tá? O veterinário tem que ser muito valorizado. Eu acho que agora nunca mais o mundo não vai ser igual mais depois dessa pandemia, mesmo quando passar. E o veterinário tem um papel muito importante, esse vírus veio de animais, né? Então a gente tem que aproveitar essa leva e mostrar nossa importância, nós temos que valorizar os colegas, eu acho que sempre pensar no bem-estar animal, medidas preventivas de saúde daqui por diante, cuidar da parte também do bem-estar emocional do nosso paciente, do nosso cliente, né? Então, eu acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, né? Mas estamos aí, nós vamos superar e não desistam, a profissão é maravilhosa, eu acho que nós somos privilegiados de trabalhar com serviço essencial, né? Eu acho que outras áreas estão sendo muito mais afetadas, apesar das dificuldades, nós vamos superar. Obrigada, Mônica. Eu vou fazer acho que eu vou chamar o Adolfo aqui comigo. Eu tentei fazer um resumão, assim, mas é tanta coisa, né? Só para a gente deixar e dar o nosso último final. Então, o que foi falado por vocês, eu tentei pegar os pontos principais, né? Então, primeiramente, dentro do ambiente de atendimento, redobrar essas questões de sanidade, de higiene, higienizar a sala, cada entrada de novo, tutor com o animal, fazer uma higienização, principalmente dos pontos onde tem mais toque, né, como maçanetas, mesas, onde ele está sentando. Houve a dispensa de estagiários, como citado a Mônica, ou então uma diminuição de carga horária, diminuir, na verdade, o número de pessoas circulando, alterar, né, salas de espera, contatos, diminuir tudo isso. Só um tutor por animal, vocês todos citaram isso, quanto menos pessoas, melhor. Infelizmente, ele não pode ir sozinho, que era melhor ainda se ele fosse sozinho, né? Mas não dá, porque aí não teria o ser humano, né? Diminuir, de fato, houve um impacto na questão de atendimento, que parece que já deu uma melhoradinha, né? O consumidor está preocupando um pouco mais, ele tem uma preocupação. Houve alterações, como você citou, de casos de corpo estranho, que a gente agora despertou no Fabiano para que ele dê uma olhada nos números deles ali, e diferentes tipos de casos, né? Além das questões psicológicas que podem ter afetado. A gente tem que repensar o quanto o ser humano faz bem ou mal para o animal, né? Quando ele está lá. E que as considerações de vocês, que a gente vai ter que ter um novo normal, né? Fazer um trabalho em relação à conscientização para que esses tutores tenham muito mais atendimento preventivo, né? E se preparar, porque os custos vão mudar, como citou o Fabiano, a gente vai ter mais animais novos que foram adquiridos agora, que talvez acabem ganhando as ruas quando as coisas voltarem à normalidade, e a gente tem um trabalho preventivo em relação a isso. Acho que eu consegui dar um resumão geral, né, para a gente discussão. Gostaria muito de agradecer, obrigada, Adolfo, obrigada, Mônica, obrigada, Fabiano. Adolfo, se quiser falar mais algumas palavrinhas em nome do sindicato. Certo. Não, perfeito, você sintetizou muito bem, Roberta. Não sei se todos sabem, mas a iniciativa da Roberta, essa live, eu acho que a gente vai fazer outras, né, o sindicato está aí para isso, né, para a gente realmente ser um contato, ser um acalento, né, para que todos os nossos médicos veterinários. Mas outra coisa também importante, que a gente, como a Mônica falou, tudo, o orgulho de ser médico veterinário, a importância da nossa classe. Não somente a gente está falando em pets hoje,
mas na produção de leite, como diz a Roberta, né, que trabalha com isso, na produção de carnes, na inspeção, né, na sanidade. Então, é isso que a gente precisa nos atentar, ter esse orgulho que nós fazemos isso e também voltar essa informação para a sociedade. A sociedade tem que entender que nós, médicos veterinários, claro, hoje em dia estamos em evidência com cães e gatos, animais silvestres, né, ou exóticos, mas também a gente está comendo uma carne, um leite, um ovo, graças a nós, médicos veterinários. Então, lembrar também que nossa classe, ela também disponibilizou respiradores, concentradores de oxigênio para hospitais humanos, caso necessitem. Então, fizemos algumas manobras, para que isso esteja disponível para os seres humanos, como forma justamente de pensar na sociedade, pensar no bem-estar de todos, né? Então, cada setor, cada área da medicina veterinária é muito importante e busquemos, né? Todos aí, através do nosso conselho também, que agora a nova chapa foi eleita, esperamos aí realmente um grande trabalho, né? O Sindivet, né? O Sindicato dos Médicos Veterinários está atuante, né? Graças ao nosso também presidente, Pasqualin, né? Assim como toda a equipe, né? Anclivepa, sindicato, todas as sociedades, associações estão aí para ajudar. Eu sei que não é fácil, né? A nossa vida não é fácil, de ninguém está sendo fácil, mas se a gente se apoiar uns nos outros, acho que a gente pode ser, como falo, juntos somos mais fortes. Então, acho que é um momento agora entre nós quatro que estamos aqui conversando, mas é um momento que, poxa, a gente está trocando informação, está sendo, tem mais gente sofrendo do mesmo problema, ou tem mais gente sofrendo da mesmo pensamento. Então, eu acho que a gente tem que conversar, né? Mesmo dentro da minha clínica, a gente conversa com todo mundo, está precisando de alguma coisa, quer conversar, quer trocar um pouco a ideia, né? Enfim, a gente tem que ser mais humano, como a gente falou. Então, sejamos mais humanos com os seres humanos, pensemos também com mais humanidade com os animais, tratemos-nos como devemos nos tratar, né? E eu acho que é isso que é importante. Eu acho que é a união, o respeito e a consideração com todos, né? Não somente com o nosso próprio umbigo, como a gente fala. Exatamente. Então, eu queria primeiramente agradecer você, Adolfo, agradecer a Mônica e o Fabiano por se disponibilizarem a vir gentilmente para a gente conversar aqui numa balada de sexta-noite, provavelmente fora desse período a gente estaria noutra, né? Mas vem para uma live gostosa como essa. Dizer que na próxima sexta a gente vai estar aqui com outro ponto importante, com nossa profissão tem um leque imenso e vamos abordar um outro setor também que está sendo problemático em relação ao Covid. Então, quem tiver interesse, sexta que vem, às 20 horas, pode separar uma cerveja ou um vinho, né? A gente não, porque quando a gente está conversando não dá para ficar bebendo, você está na área. E a gente brinda, então, sexta que vem, nossa balada de sexta-feira, uma outra live do sindicato. Agradeço a todos e principalmente aos que estão aqui contribuindo com o conhecimento. Um abraço, boa noite. Boa noite.